Capítulo 245, Clareza. Primeiro de tudo, deixe-me dizer que sinto muito. Se não fosse por mim, você e os outros não teriam um alvo pintado nas suas costas, Lip disse, enquanto segurava a mão dela e acariciava com o polegar. Se você quiser, vocês podem escapar dessa merda. Evite a academia no primeiro trimestre ou peça ao diretor para participar do quinto ano após a ameaça ter passado. Não acho que ele tenha alguma objeção. E você? Perguntou Gloria. Eu tenho que ficar. Ele deu de ombros. Seja o ataque bem sucedido ou não, minha família será a próxima na fila de qualquer maneira. Pelo menos daqui eu posso fazer o meu melhor para ajudar Linjos e talvez eliminar os traidores antes que algo aconteça. Eu sou o único que sabe quando e como o futuro muda. Preciso informar o diretor assim que acontecer. Gloria mordeu o lábio inferior, cheia de incerteza. Lita estava certo, ela e suas irmãs tinham uma maneira fácil de sair dessa situação. Até que permanecessem em casernas ou perto de seus pais, estariam a salvo. Além disso, você pode melhorar muito suas chances de sobrevivência simplesmente cortando seus laços comigo. O quê? Gloria teve que lutar para impedir-se de lhe dar um tapa por dizer isso e por considerar seriamente, mesmo que por apenas um segundo. Não importa o quão discreto o rei seja. Minha visita à casa de Tanash é de conhecimento público e, quando a investigação começa, não é preciso ser um gênio para perceber o tempo dos eventos. Entre a praga e isso, eu fiz muitos inimigos. É melhor se terminarmos. Possivelmente em um local público e na frente de muitas testemunhas. Você quer terminar? O pouco sangue que ela havia deixado no rosto foi drenado, fazendo-a ficar ainda mais pálida, seu estômago retorcido em um nó. Eu não quero. Lit balançou a cabeça. Mas é a melhor coisa para você. Você se lembra da nossa conversa naquela noite em que eu estava me recuperando? Acho que é hora de discutirmos seriamente sobre essa coisa entre nós. Não pretendo me casar tão cedo. Lita havia prometido a Girne esclarecer as coisas com Gloria sobre o relacionamento deles e ele decidiu que era um momento certo para fazê-lo. Era a única maneira que ele pensava em protegê-la. Eu tenho muitas coisas para fazer. Primeiro as Forças Armadas, depois algumas coisas que eu não quero sobrecarregar você. Eu não sei quanto tempo vai demorar e não posso pedir que você espere por mim. Seria estúpido e injusto. Você merece alguém melhor, alguém que possa lhe dar o que deseja, que tenha seus mesmos objetivos na vida. Lit nunca parava de olhá-la nos olhos. Ele queria que Gloria entendesse o quão sério ele era. Essas palavras a atingiram com força suficiente para fazer Gloria parar, pensando cuidadosamente sobre o que dizer a seguir. Lit está certo, eu posso facilmente fugir. Eu o convidei apenas porque queria ter pelo menos um namorado antes de ingressar na guarda real e arriscar minha vida diariamente. Começou quase como uma piada, mas agora me sinto péssima com o pensamento de que este pode ser o nosso último mês juntos. Também não quero me casar. Ainda há tantas coisas que quero experimentar, tantos lugares que quero visitar. No entanto, acho que chegará a hora de me acalmar. Ela pensou. Preciso primeiro consultar meus pais antes de dar uma resposta definitiva. Gloria pegou a mão dele entre as dela. Isso eu posso lhe dizer com certeza. Não quero terminar. O quê? Lit ficou pasmo. A devoção dela estava muito além das expectativas dele. Sabe, quando não estamos em uma situação de vida ou morte e posso pensar claramente sobre nós, ainda não sei exatamente o que sinto. O que tenho certeza é que me importo com você como nunca fiz antes para alguém fora da minha família. Seja quando eu emocionalmente precisei de ajuda após o segundo exame, ou quando os mortos-vivos primeiro e os claqueiros mais tarde pudessem ter me matado, você nunca saiu do meu lado. Toda vez que estávamos em perigo, você poderia fugir sozinho. Em vez disso, você sempre protegeu o nosso grupo. Você sempre me protegeu. Ela acariciou sua bochecha, deixando-lhe tão atordoado quanto indignado. Como diabos eu fiz? Eu estava simplesmente protegendo o meu investimento, caso contrário não teria salvado Uriel ou as outras garotas. Eu nunca me importei com nenhum deles no passado. Só gostei de Gloria depois que começamos a namorar.
É culpa deles se eles caírem tão profundamente para que me imaginem como um herói idiota. Lee pensou. Talvez ela esteja certa, no entanto. Talvez agora eu me importo com o grupo. Arrisquei minha vida por eles com mais frequência do que qualquer investimento justifica. Simplesmente não posso admitir comigo mesmo que as vejo como pessoas porque tenho medo de me machucar novamente. Quanto mais pessoas eu amo, mais tenho a perder, exatamente como aconteceu com Protetor primeiro e agora com Solos. Se eu contar a verdade sobre o passado, ela vai me desprezar e tudo o que lutei por um ano inteiro será inútil ou ela não acreditará em mim, pensando que estou apenas tentando afastá-la. De qualquer maneira, estou ferrado. É um cenário de perder-perder. Vamos torcer para que seus pais a forcem a fazer um período sabático. Já tenho tão pouco que não quero me arriscar a perder a pessoa que mais me interessa na academia. Mesmo agora, apesar de saber o que poderia acontecer com você ou sua família, você ainda está se preocupando comigo, em vez de voltar para casa para avisá-los. Sou verdadeiramente abençoada pelos deuses. O sorriso de Gloria era deslumbrante, mas só conseguiu irritar Lita ainda mais. Como diabos ela conseguiu fazer tudo girar em torno dela em menos de 20 segundos? Ela acha que a vida é algum tipo de ficção romântica. Eu vim até você porque vocês são os únicos com quem posso falar pessoalmente. Além disso, assim como na visão antiga, não há nada que minha família possa fazer para se proteger ou evitar o resultado previsto, ele explicou. Alertá-los apenas os faria viver o que poderiam ser os últimos meses de suas vidas com medo. Não pretendo contar nada sobre a segunda visão. O que quer que aconteça, é o meu fardo, não o deles. Suas palavras caíram em ouvidos surdos. Em vez de entender a lógica por trás de suas ações, Gloria se concentrou apenas em quão corajoso e estoico Lito parecia ser. Ela o abraçou com força, fazendo seu aborrecimento aumentar. No entanto, sua irritação durou apenas um momento. Quanto tempo levou Lito para perceber o quão ruim era a sua situação? Seu calor e carinho destruíram a camada de gelo que envolvia sua alma. Acho que você deve contar a verdade. Todos os segredos que você guarda para si mesmo, todo o fardo que se recusa a compartilhar, mais cedo ou mais tarde eles vão esmagá-lo. Você não precisa sempre lutar sozinho. O mundo inteiro não é seu inimigo. Eu não sei o que aconteceu com você na cidade mineira e se você não quiser falar sobre isso, eu estou bem com isso. No entanto, posso ver que você está com muita dor. Por favor, não me exclua da sua vida como você fez desde que voltou. Apenas me diga o que posso fazer por você. Agora que Gloria o havia alcançado, ela não estava disposta a deixar Lita escapar novamente. Desde que Solos ficou limpa com ele, Lita ficou confuso com seus sentimentos. Ele precisava de alguém com quem conversar, mas até aquele momento, ele sentia que estava sozinho no mundo. Foi tudo mentira. Lita deixou escapar, devolvendo o abraço. Protetor está vivo. Ele cala até o Senhor da Floresta me manipulação para me ensinar uma lição. Em sua raiva, ele apertou seu abraço o suficiente para machucá-la, fazendo Gloria gritar de dor. Por favor, acalme-se e me conte tudo desde o começo. Lita disse a ela a verdade sobre aquela noite, como ele havia falhado em salvar Protetor e como os dois sobreviveram apenas graças à intervenção dos Corpicore. Ele até repetiu sua palavra por palavra, o discurso de Protetor antes de ele sair. Lita soltou o papel de Solos, fingindo que sua indignação visava Protetor e que ele havia forçado Kala a dizer a verdade depois de descobrir o cadáver desaparecido de Protetor na vala comum. Gloria empalideceu mais de uma vez, mas nunca interrompeu sua história, esperando Lita se acalmar. Você pode acreditar. Depois de tudo o que passamos, ele teve a ousadia de me deixar sofrer, assim chamar isso de um ato de amor. Eu queria encontrar Protetor novamente, apenas para lhe dar a surra de uma vida. Gloria permaneceu em silêncio, enquanto ele continuava chegando o nome de Protetor e expressando sua indignação por ter sido manipulado. Depois de um tempo, Lita estava cansado de ouvir apenas sua própria voz, então ele se virou para Gloria percebendo sua angústia. Por que você não diz nada?
Não me diga que concorda com ele. Lit realmente queria dar um soco na parede, mas assustar a única pessoa que ele havia deixado soou como um idiota até para ele. Eu entendo que você está com raiva. Você tem todo o direito de ficar e eu não quero te deixar com mais raiva. Eu acho que é melhor eu ir embora. Ela se levantou, mas Lit agarrou sua mão. Por favor, confiei nele com a minha vida. Não sei mais em que acreditar, apenas seja sincera comigo. Não quero ser mimado, preciso da verdade. Gloria segurou a mão dele, acariciando-a com a dela. Prometa-me não ficar com raiva. Eu prometo. Lit rangeu os dentes, suas palavras não eram boas. Eu concordo completamente com ele. Lit respirou fundo algumas vezes antes de se acalmar. Ele não gritou, não socou nada, ele até conseguiu manter a mão relaxada. Por quê? Ele perguntou depois que conseguiu falar novamente. Você está falando sério? No lugar dele, eu não mentiria para você, eu estrangularia com minhas próprias mãos assim que você se recuperasse. Pelo menos agora você sabe como ele ou qualquer outra pessoa que se importa com você sentiram se você trocasse sua vida pela deles. Lit começou a se sentir um idiota. Ele sabia o quão esmagadora a morte de um ente querido poderia ser. Sua nova vida começou por causa dos efeitos de dominó que a morte de Karen havia desencadeado. Além disso, é rico vindo de você. Acusando alguém de mentiroso. Você mentiu para sua família ao longo dos anos para que os deuses soubessem quantas vezes. Você mentiu para mim inúmeras vezes também. Sobre a sua força, seu misterioso irmão que você lutou tanto para proteger, sobre como diabos você sempre volta, mesmo que seu uniforme seja destruído com tanta frequência que seja assustador. Eu não sei por que você faz isso e eu ainda estou esperando você me dizer a verdade. O que você está experimentando é como sua família se sentiu quando descobriu todas as suas mentiras. Como posso me sentir se e quando você decidir ser honesto comigo? No entanto, eles não a amavam menos por isso, porque você fez isso para proteger eles, para lhes dar uma vida melhor. Eu acho que você deve a protetor uma segunda chance, ele apenas jogou um Lit em você. A propósito, eu não me importo se você é um dragão disfarçado, eu ainda me importo com você. Ela rapidamente lhe deu um selinho antes de correr longe, deixando Lit atordoado. Seu discurso fazia muito sentido, apenas a última frase estava além da compreensão dele. Se Gloria reagisse assim, temo o que mamãe ou Tista diriam se soubessem a verdade. Lit pensou. Ela está certa, no entanto. Eu reclamando de ser manipulado é como Nana pregando sobre generosidade. Mesmo quando me abro para alguém, cerca da metade que digo é mentira. Eu me pergunto o que Caro teria dito se ele soubesse o que realmente aconteceu com nosso pai. Ele me odiaria pelo que fiz ou apenas se ressentiria por esconder a verdade dele e carregar tudo sozinho. Lit refletiu por um tempo sobre toda a situação antes de decidir que dilemas morais poderiam esperar. Ele precisava estudar para as lições do dia seguinte e elaborar planos de contingência para o que pudesse acontecer com a academia na primavera seguinte. Logo ele se viu desejando ter a contribuição de Solus, mas sua raiva ainda era forte demais. Lit não podia chamar por ela duas vezes durante o mesmo dia. Seria como admitir com ela e ainda mais importante consigo mesmo que ele estava pronto para perdoá-la. A partir do dia seguinte, unidades de elite do exército e da Associação dos Magos secretamente examinaram e limparam os funcionários das várias academias e seus alunos. Mesmo sem um feitiço de diagnóstico adequado, o purificador que Marta havia inventado contra os parasitas anti-mana ainda funcionaria. Acabou que Linjos não era o único que havia sido envenenado. Todos os diretores que seguiram seu protocolo sofreram o mesmo destino e, com eles, muitos dos professores que lutaram contra as ondas dos mortos-vivos de Balcor. Mesmo que não houvesse prova de seu envolvimento, os membros sobreviventes das academias caídas da Terra e Cristal foram discretamente presos por traição. Os policiais reais os interrogaram apenas para descobrir que seu único crime era perseguir sua própria agenda política e não os interesses dos alunos. Logo ficou claro que o culpado não era alguém no topo da cadeia alimentar, mas alguém no fundo. Capítulo 246 Classificações.
Sendo o último trimestre, os alunos da Academia Grifão Branco não receberiam mais boletins ocultos. Eles seriam classificados de acordo com suas notas, informando a todos no reino sobre seu desempenho. O decreto real que cancelou o terceiro exame deixou muitos jovens desesperados. De repente, a cooperação não teve valor. Pontos extras haviam se tornado inesperadamente mais valiosos que a platina, tornando amigo contra amigo e irmão contra irmã. Todo mundo andaria uma milha extra tentando marcar o máximo possível durante as últimas 2 semanas, na esperança de melhorar sua classificação, mesmo que em apenas uma posição. Classes e corredores se transformaram em campos de batalha, seguindo o princípio de que o ataque é a melhor forma de defesa. Durante as aulas práticas, sabotar os próprios vizinhos era elevado a uma forma de arte, enquanto qualquer estudante que caminhava sozinho, independentemente da hora do dia, era obrigado a ser atacado. Litual notou tais inconvenientes. Durante as rodadas da manhã para a especialização de curandeiro, seus únicos companheiros eram os membros de seu grupo. Durante as aulas de cristais mágicos, a professora Farg provou ter um olho aguçado assustador e uma personalidade cruel. Ela venceu os alunos no seu próprio jogo. Assim que ela entendesse o que estava acontecendo, qualquer pessoa que ela pegasse não trabalhando em suas pedras preciosas sem uma boa explicação perderia alguns pontos. 2 estudantes tentaram um ataque coordenado. Um deles pedia a ajuda do professor, enquanto o outro usava um golpe de vento quase invisível para apertar as mãos do oponente em um momento crítico no processo de corte. O resultado foi que ambos foram presos, perdendo 20 pontos cada um que foram dados à vítima como compensação. Ninguém se atreveu a agir contra Lit durante as lições de mestre de forja. Ele sempre fora o animal de estimação da professora, mas desde a sua visita à casa de Tanash, a professora Vanemir o banhou com tantos elogios e atenção que surgiram rumores de que os dois estavam tendo um caso. Sem o conhecimento do público, Vanemir fazia parte do círculo interno de Linjus, então ela sabia sobre a toxina antimana e também tinha sido uma de suas vítimas. Como muitos de seus colegas, ela acreditava que sua má condição física era uma consequência do ataque de Balcor. Ela ainda estava de luto por muitos amigos e os efeitos duradouros do veneno dos mortos-vivos só a fizeram se sentir pior. Vanemir havia sofrido pessoal e profissionalmente. A maioria de suas criações mais recentes era o que ela só podia classificar como merda. Depois de ser purificada da toxina antimana, suas proezas mágicas e sua habilidade de mestre de forja retornaram. Vanemir sabia que tudo era graças a Lit. Entre o sentimento de gratidão e o desejo de encontrar aqueles que lhe causavam tanto sofrimento, até olhar para seu aluno favorito era suficiente para deduzir pontos. Entre as aulas, as coisas ficariam mais próximas e pessoais. Lit estar sem cédula era de conhecimento público. Várias pessoas estavam desesperadas e com raiva o suficiente para tentar. 40 fraturas limpas, 24 fraturas cominuídas, 1 dúzia de concussões, 7 pulmões perfurados e vários baços rompidos forçaram a mão de Linjus a revelar a classificação antes do previsto. Para grande consternação do diretor, Lit havia parado de se conter, então seus agressores entupiam as enfermarias do hospital da academia diariamente. Seja eles professores ou equipe médica, depois de aprender como seus pacientes receberam esses ferimentos, os curandeiros apenas estabilizavam suas condições e lhes davam a menor prioridade, forçando-os a perder quase um dia inteiro na cama antes de administrar a eles um tratamento superficial. O suficiente para liberá-los, mas não o suficiente para permitir que eles tenham um bom desempenho em suas atividades diárias. O Departamento de Magia da Luz cuidava dos seus e era capaz de guardar rancor. Uma semana antes do final do último mandato, Lit foi convocado no escritório do diretor junto com Fria e Irial. Nenhum deles tinha ideia do que estava acontecendo. Quando eles entraram pela porta, descobriram que o arquimago Deiros e o casal Ernas estavam esperando por eles junto com Linjus. Um aceno da mão do diretor fez aparecer 3 novas cadeiras. Urial e Fria sentaram perto de seus pais enquanto Lit estava sozinho. Ele não gostou nem um pouco.
Isso é altamente impróprio, Linjus. Lady Ernas disse. Onde estão os pais do mago Lit? Eles não deveriam estar presentes também. Não sei por que você solicitou nossa presença, mas é fácil supor que deve ser importante. Lit e Arquimago Deiros assentiram em uníssono. Isto é, a razão pela qual você está aqui é fazer seus filhos se comportarem. Linjus explicou. Lit provou ser confiável e discreto mais de uma vez. Seus pais, no entanto, devido à sua vida simples no campo, poderiam ser mais um problema do que útil. Sem ofensa, Lit. Nenhuma ofensa. Ele respondeu enquanto tentava ler Linjus. Ele parecia estar nervoso, se não envergonhado. Lit não sentiu nenhuma hostilidade ou más notícias, o que o deixou ainda mais curioso. A situação em questão requer confidencialidade. Como todos sabem, os rankings estão prestes a ser divulgados. Para evitar vazamentos de informações, desta vez solicitei que os professores se reportassem diretamente a mim. As notas de cada aluno foram convertidas em pontos, permitindo adicioná-los aos pontos extras obtidos durante as avaliações diárias e os resultados dos exames. Linjus lhes entregou um pedaço de papel cada. Era uma lista dos alunos em ordem crescente, de acordo com o valor dos pontos. Lit ficou em primeiro lugar, com 19.481 pontos, Fria em segundo com 10.276 pontos e Uriel em terceiro com 9.742 pontos. Glória e Kila foram respectivamente 16º com 8.832 pontos e 14º com 9.156 pontos. Lit podia sentir muitos olhos nele. Girne, Uriel e Fria estavam sorrindo, enquanto Orion e Arquimago Deiros estavam com a boca quase tocando o chão de surpresa. Ser o segundo lugar não é tão ruim. Fria disse. Não entendo por que Lit quase dobrou minha pontuação. Eu sei que ele teve um desempenho melhor do que eu, mas isso... O ranking inclui o feitiço que ele compartilhou. Não. Linjus balançou a cabeça. Mas leva em consideração sua contribuição como equipe médica durante a praga e os eventos mais recentes. Todo ato meritório que um aluno realiza é devidamente recompensado. Com base apenas nos resultados acadêmicos, a pontuação de Lit seria de 12.235 pontos. Fria sentiu uma pontada de inveja arruinando seu momento e Uriel também. Eles esperavam que a lacuna se devesse aos serviços de Lit ao reino e à academia, e não à habilidade. 2.000 pontos foram um abismo em comparação com a proximidade do restante das pontuações. Não importa, pois ninguém jamais saberá. Um estalar dos dedos de Linjus e os papéis se transformaram em pó. Eu não lhe mostraria nada se não estivesse ciente do seu bom relacionamento e de como você compartilhou suas notas anteriores. Para fazer o que deve ser feito, preciso da sua cooperação. É isso que será lançado ao público em cerca de 1 hora. A mesa de Linjus projetou um holograma no meio da sala, exibindo as classificações. Havia apenas 2 diferenças com a anterior. As pontuações de Lit e Uriel foram trocadas, tornando os 3 primeiros da seguinte forma. 1. Uriel Deiros. 10.353. 2. Fria Ernas. 10.276. 3. Lit de Lutia. 10.125. O que isto significa? Uriel e Fria deixaram escapar, enquanto os olhos de Lit ardiam de mana de raiva antes que ele entendesse o que estava acontecendo. Você está fazendo isso por razões políticas? Perguntou Lit. Sim. Linjus assentiu. Depois que o reino Grifon passou a centímetros de uma guerra civil que espalhou veneno, corrupção e traidores nas profundezas das instituições mais leais da coroa, depois de Balcor, não podemos mais ter conflitos internos. Um cidadão comum atingindo o primeiro lugar em qualquer academia é inédito. Isso causaria problemas a qualquer diretor, muito menos a alguém como eu, que já é uma figura controversa. Isso levantaria todas as perguntas erradas e inúmeras suspeitas. Eles diriam que é apenas mais um truque da rainha para menosprezar as antigas famílias nobres e transformar as brasas da revolta em fogo mais uma vez. Dessa forma, em vez disso, fortaleceremos as novas políticas da rainha.
O primeiro lugar de Lord Deiros fará felizes as novas linhagens mágicas. O segundo lugar de Lave Fria, tão próximo ao primeiro, facilitará a aceitação dos nobres de que você está em terceiro. Você tem alguma pergunta? Depois de ser purificado da toxina, Linjus recuperou sua encarnação e força, mas ele ainda parecia estar mortalmente cansado. Ele tinha olhos profundos, incapazes de esconder a tristeza que estava dentro de seu coração. Eu nunca gostei muito de Lith, mas isso é apenas besteira. Linjus pensou. Tornei-me diretor de mudar as coisas para melhor do lado de dentro, para não ser forçado pela política a tirar um aluno de suas realizações apenas para agradar alguns velhos tolos. Para cada batalha que ganho, há mais duas que perco. Isso significa que vou perder meus pontos. Além disso, existe algum prêmio por ser o primeiro ou o segundo que o terceiro não recebe. Ser terceiro já era ruim para os planos de Lith. Ele esperava estar nas posições mais baixas dos 10 primeiros. Quanto mais alto eu fico, mais problemas vou encontrar. Não dou a mínima para ser terceiro, quinto ou até 20º, desde que guarde meus pontos e prêmios. É a única maneira que tenho para adquirir equipamentos mágicos. Lith pensou. Claro que você não vai perder nenhum ponto. Linjus levantou a voz, indignado com a simples ideia. O valor total é inalterado, mas apenas os presentes nesta sala saberão a verdade. Tudo que você precisar trocá-lo será apresentado como um presente da coroa por seus serviços. Quanto aos prêmios, não há. A honra de ser o primeiro é o seu próprio prêmio, juntamente com a glória e a fama que isso implica. Lith teve dificuldade em reprimir um escárnio. Eu estou bem com esta decisão. Disse Lith. Bem, eu não estou. Uriel pulou da cadeira, o orgulho por sua conquista já desaparecendo. Eu queria ser o primeiro, mas não assim. É injusto, tanto quanto humilhante. Como posso me observar no espelho sabendo que é apenas uma mentira? Eu me recuso a ser um fantoche. Dê o primeiro lugar para Fria, se ela quiser, e o segundo para Lith, pelo menos. Linjus suspirou profundamente antes de responder. Jovem, isso não é um pedido. É uma ordem da coroa. Não estou pedindo sua permissão. Eu não teria contado nada disso se não fosse o fato de que, conhecendo suas respectivas notas, você pode descobrir facilmente a verdade. Você não tem ideia de como eu fui matematicamente criativo para corrigir as pontuações usando apenas os pontos do terceiro trimestre. Alguém dentro da academia vazou todos os boletins, caso contrário, eu teria colocado Lith ainda mais baixo e ter essa conversa apenas com ele. A casa Ernas não tem objeções. Orion realmente gostaria de dizer muitas coisas, mas, como soldado, ele sabia que as ordens tinham que ser seguidas e não discutidas. Ele se virou para sua esposa, que piscou para ele como uma expressão presunçosa. Ela sabe claramente o que o monstrinho fez para conseguir todos esses pontos. Deve ser algo importante se ela não tem permissão para discutir isso comigo. O arquimago Deiros ficou constrangido com o comportamento do filho. Ele conseguia entender a indignação de Irial, foi ele quem o ensinou a nunca usar atalhos e confiar apenas no trabalho duro. Como herdeiro da casa Deiros, no entanto, ele teve que aprender a jogar bola, mesmo quando era desagradável. A casa Deiros também não tem objeções. O Velan Deiros apertou o ombro de Irial, impedindo-o de dizer mais alguma coisa. Excelente. Linjus respondeu. Parabéns pelo merecido segundo lugar, Lave Fria. Apesar de você ter passado por muita coisa este ano, seu excelente desempenho nas aulas de magia dimensional e cura nos deixa orgulhosos. O diretor apertou a mão dela, suas palavras apunhalaram profundamente o coração de Irial. Você é o melhor curador que temos desde que Manoar se matriculou. Linjus apertou a mão de Lith também, entregando a ele um alfinete branco do tamanho de um botão, em forma de um grifo branco desenfreado com o número 4 gravado em sua superfície. As 6 grandes academias são especializadas em um elemento cada. A nossa é a magia da luz. Este pino identifica você como o topo da especialização de cura do 4º ano, a joia da coroa de nossa instituição. Ninguém pode tirar essa conquista de você. Posso garantir que no próximo ano as coisas serão diferentes.
Se você conseguir novamente o primeiro lugar, poderá mantê-lo. Lita sentiu, guardando o alfinete e explicando a Linjus como ele pretendia investir a maior parte de seus pontos. Havia algo em que ele olhava por um longo tempo, mas apenas com ranking oficial, ele não poderia pagar. Não deixe esse ardil arruinar seu momento, jovem Deirus. O diretor apertou a mão de Uriel por último, dando a ele um alfinete idêntico ao que Lita recebeu, mas feito de ouro em vez de pedra da lua. Sua pontuação real supera a maioria dos estudantes que ficaram em primeiro lugar no passado. É algo para se orgulhar. Todos os seus professores falam com carinho de você e esperam grandes coisas de você no futuro. Uriel sorriu, enquanto sua mão apertava o pino de ouro com tanta força que ele se tornaria uma bola amassada se não fosse por seu encantamento protetor. Quem diabo se importa com a minha pontuação em comparação com o passado? Este pino não significa nada. Eu nunca teria conseguido essa pontuação sem as aulas particulares de Lit Kila. Kila merece muito mais do que eu. Apesar de ter apenas uma especialização, ela alcançou um número insano de pontos. O coração de Uriel foi reduzido fragmentos. Todas as inseguranças que ele lutou tanto para controlar afastaram-no a ponto de sentir o peso do frasco tranquilizante no bolso queimando através de suas roupas, chamando-o como uma sirene. Continuando